Estamos de volta com a segunda parte do Guarulhos em Destaque. Lembrando que temos uma parceria com o Guarulhos Web, né? Semanalmente estamos enviando entrevista para o portal de notícias Guarulhos Web, do diretor responsável Ernesto Zanon. O orçamento da cidade, muitas vezes nas audiências públicas, ele é questionado. Agora você, de que maneira você pode participar comparecendo nas audiências públicas que são realizadas na Câmara Municipal? Vereador, a população muitas vezes ela fica sem saber o que está acontecendo na Câmara Municipal. De que maneira o vereador ele pode reduzir esse espaço entre ele e a população na hora de definir o rumo da cidade? Um dos momentos é a eleição, quando você vai lá e escolhe o seu candidato e sabe se verifica, né, se ele está comprometido ou não com os projetos, né, da prefeitura. Se você está trabalhando com um candidato que tem lá uma experiência dentro do administrativo da prefeitura, eu digo que duas coisas são importantes. A primeira coisa é se o candidato conhece a cidade. Ele tem que andar todos os bairros, tem que conhecer. Por exemplo, eu trabalhando 8 anos na Secretaria da Saúde, fazendo manutenção predial nas unidades de saúde. Rodei todos os bairros e conheço, porque as unidades de saúde estão espalhadas pela cidade, né? As UBSs. Uhum. Então é uma qualidade que um vereador precisa ter. Outra qualidade é se ele entende como funciona o orçamento da cidade, o que são verbas carimbadas, como é que essas verbas se deslocam, quando cai a arrecadação, como é que o prefeito atua para poder organizar tudo isso. Nós tínhamos 4 bilhões, caiu para 3.200 no ano passado, este ano com uma previsão de 3 bilhões e 600 milhões, que serão gastos para a manutenção da cidade. Esses valores, eles têm 15% que vai para a saúde, tem 25% que já vai para a educação, tem 39% que vai para o funcionalismo. Essas verbas, veja que eu já estou chegando perto aí de 100%. Então, quanto que o governo vai investir em esporte? Quanto que vai investir em infraestrutura? Como é que vai ficar a recuperação da malha viária? Como é que vai ficar a iluminação pública? Quando um vereador sabe isso, ele tem condições de propor caminhos, né, para seguir. A população não deve trabalhar só na hora do voto. Acontecem as audiências públicas, como você disse, tem os conselhos, tem o conselho escolar, conselho da saúde, né? Esses conselhos são importantes, que as pessoas participem dos orçamentos participativos, né? Tem o orçamento participativo e o orçamento, saúde participativa na cidade. Precisa acompanhar o plano diretor, o que é que nós queremos para os próximos 12 anos na cidade. Sempre que a gente faz essa participação e faz coletivamente, a gente consegue propor e consegue debater o que cada uma das regiões precisa. Agora, Marcílio, a gente sabe que a nossa população ela é um pouco mais exigente. Você enumerou no primeiro bloco e agora também várias classificações ou várias fórmulas de conquista de voto, conhecimento do orçamento, né, da cidade, de que maneira essas reposições são feitas, são distribuídas nas demandas da cidade. Agora, além disso, hoje eu percebo que muitos vereadores que aí estão não têm uma assessoria jurídica. Muitas leis são aprovadas inconstitucionais. Eu lembro que este ano foi montado uma equipe, né, para limpar da gaveta aquelas leis indevidas, leis que não servem para nada, leis inconstitucionais. Se eleito, você pretende ter uma assessoria jurídica para te ajudar, ô Marcílio, isso aqui pode, isso não pode. Sim. Uma das coisas que eu percebo nos vereadores eleitos é que assim que ele é eleito, ele corre lá e pega os familiares todos e colocam lá dentro como assessoria. É verdade. Eu acho que isso é um erro, né? Sim. Está cometendo um erro. Primeiro porque fica jogando com outros vereadores, criando o tal do nepotismo cruzado, que é uma coisa muito ruim para a cidade. Isso não produz. O que a gente tem que ter por perto? Um engenheiro, por exemplo, que me acompanhe nas obras da cidade. Sim. Quando eu vou verificar um processo, né, a palavra vereador vem de verificar. Sim. Então eu tenho que verificar aquilo que está acontecendo na cidade. Sim. Então quando eu coloco lá na minha equipe um engenheiro, todas as ações de obras, né, que estarão acontecendo na cidade, deverá ter o acompanhamento dele. Sim. Eu acho que é importante que tenha também um advogado. Mesmo que o vereador seja advogado, ele deverá ter um outro especialista, jurista, né? Na área constitucional. Especialista em Constituição, para que ele possa, né, acompanhar os processos.
A área da contabilidade também é uma área importante, porque o advogado não sabe contabilidade, Sim, sim. engenheiro não sabe contabilidade. Sim, sim. Então, quando você é um vereador que você pensa por segmento e por setores, é diferente de um vereador que é setorizado ou segmentado. Sim. O vereador do segmento mulher, né? Então, esse vereador só vai cuidar das questões da mulher. Mas eu acho que tem mulher, tem juventude, tem LGBT, tem negros, enfim, tem todos os setores, todos os segmentos a serem pensados. Sim. Quando um vereador é setorizado, eu sou da área da saúde, ele só vai cuidar das questões de saúde. E só temos 34 vereadores. Então, quer dizer, os vereadores vão ter que atuar de forma mais ampla. Pensar saúde, esporte, lazer, mesmo que ele seja da saúde. Onde começa a saúde? Começa lá no saneamento básico, começa nas atividades esportivas, começa em outros lugares que não tem a ver com a saúde exatamente. Porque saúde nós entendemos sempre a cura. Mas e a prevenção? Será que ela não é mais importante, talvez, que a cura? A cura é uma necessidade, já não tem mais jeito. Mas se eu puder prevenir, será melhor. Então terá que ser um candidato que pense também de forma ampla, né? A educação tem muito a ver com a saúde, a cultura tem muito a ver com a saúde, então não dá para ser um candidato setorizado. Quanto mais a cidade escolhe candidatos segmentados ou setorizados, as outras áreas vão perdendo. Então é importante que entenda-se que o vereador esteja preparado para atuar em todas as áreas e em todos os segmentos. Eu conversei aqui na semana passada com o candidato Eloy Pietá a respeito das pesquisas que foram divulgadas em 2 jornais. A Folha Laranja, que hoje tem 2 folhas metropolitanas, tem a azul e tem a laranja. A Laranja publicou o Eli Correia com, cadê aqui? 19 e o Eloy com 15. Aí no jornal Guarulhos hoje, publicou o Eloy com 18, Eli Correia com 14. Aí eu perguntei para o Eloy se ele acredita nessas pesquisas. Ele falou, Geraldo, depende da semana. Porque cada semana eles brigam entre si e me jogam para cima e para baixo. A bem da verdade, segundo o Eloy Pietá, é que essas pesquisas servem de interesse político para alguém. Né? Na mesma opinião, eu entrevistei aqui na semana passada o diretor do portal de notícias Guarulhos Web, né, o Ernesto Zanon, jornalista, e também tem o mesmo pensamento. Essas 2 pesquisas que foram divulgadas nesses 2 jornais servem de interesse para alguém. Você é da mesma opinião? Sou da mesma opinião, eu venho acompanhando essas pesquisas aí que estão apresentadas e eu comecei a perceber que um jornal só coloca martelo sempre em evidência. E em segundo lugar, para nossa comparação aqui, o Eloy está sempre no segundo turno, né? Então, quer dizer, já é garantido pelas pesquisas aí que o Eloy estará no segundo turno. Uhum. E outro jornal coloca o Eli Correia, outro jornal coloca lá o... Depende da semana. Depende da semana e depende do jornal, né? Se você entrar no Guarulhos Web, você vê que tem sempre forçando um pouquinho pro lado do Guti. Uhum. Aí você vai no outro jornal, tá forçando um pouquinho. O Jornal do Ponto pega lá o Eli Correia, o outro jornal pega o martelo. Mas de verdade não está confiável ainda esses números. Você só não vai encontrar TV Destaque fazendo isso. Ainda bem. E eu assim, né? O que eu percebo? Quando eu chego nas reuniões, os candidatos estão sendo classificados por apelidos, né? Então é o forasteiro, é o menino, é o homem da pedreira, é o homem do chapéu. Então está sendo feito isso. Eu ouço isso das pessoas nas reuniões, não sou eu que estou inventando. E quando a gente fala Eloy Pietá, chega assim, a gente ouve alguns absurdos, né? Olha, no Eloy Pietá eu voto, em você para vereador eu voto, mas não me peçam para votar no PT. Ou seja, eles não estão preocupados com a legenda, eles estão preocupados realmente com quem vai trabalhar e quem tem condições, né, de trabalhar na cidade, que já tem comprovada a experiência. Esses outros candidatos, por mais que eles se esforcem, eles têm essa característica da aventura. Vou tentar, vou ver se consigo, vou mudar, né? Vamos lutar, mas esse... sempre no genérico, né? Nunca chega com um plano de ação dizendo aqui neste bairro você precisa disso, precisa daquilo, aqui falta esporte, aqui falta saúde, aqui tem que fazer, né, iluminação, aqui tem que... O que precisa de verdade no bairro, só quem conhece verdadeiramente a cidade. Eu tenho ouvido também alguns programas de rádio e alguns candidatos têm aparecido nesses programas de rádio, dando entrevista,
e demonstram claramente não conhecer a cidade. Imagine um candidato que foi lá no Novo Recreio e disse que o grande problema do bairro é saúde, falta médico. Naquela unidade do Novo Recreio, é a única unidade de Guarulhos que tem 2 médicas que são missionárias. Elas estão lá há 19 anos e dizem que não vão sair de lá enquanto não aposentarem. Quer dizer, então o candidato já estava no rádio mentindo, não conhece a cidade. Marcílio, obrigado. Obrigado, Geraldo, mais uma vez. Quero agradecer aqui a participação, agradecer os telespectadores aí pela paciência, né, de nos assistir e se puder nos ajudar aí a construir uma cidade melhor. Obrigado. Marcílio Souza, candidato a vereador pelo PT na cidade de Guarulhos. Teve destaque 12 anos com você.